Cuidado e prevenção, prevenção e cuidado. Cuidado do lado de fora. E como é que será que a gente cuida do lado de dentro? Como é que será que a gente está cuidando da nossa saúde íntima? E agora eu vou apresentar para vocês a nossa próxima palestrante. Ela que também é companheira Léo, mas que hoje abrilhanta nosso evento, nos prestigia no aniversário do Léo Clube Concórdia, Vila São Miguel Renovação. Ela que é uma companheira do Léo Clube Ômega de Pinhalzinho, a Júlia Guilante. Ela que também é fisioterapeuta. E a Júlia vai trazer um tema ainda bastante novo, mas que sem dúvidas precisa ser divulgado cada vez mais, dada a importância dele. Saúde íntima e perineal. Com vocês, Júlia Guilante. Bem-vinda, Júlia! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Vou deixar o espaço contigo, fique à vontade, daqui a pouquinho eu volto. Tá bom, obrigada, Lu. Então, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, parabenizar o Léo Clube Concórdia Vila São Miguel Renovação pelos 10 anos de fundação, então, e também por essa lindíssima iniciativa. Eu adoro falar sobre saúde, ouvir sobre saúde, então, acho um tema bem relevante. Eu vou começar me apresentando, então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, eu sou a Júlia Guilante, eu sou fisioterapeuta formada em 2019 pela UNO Chapecó. Acho que tá ok o slide para vocês. Só me dá um ok, Lu? Então, eu sou fisioterapeuta formada pela UNO Chapecó, eu estou me especializando, terminando minha pós-graduação agora na área da fisioterapia pélvica e obstétrica também conhecida como uroginecologia funcional, é uma especialização perante o Conselho de chama Fisioterapia em Saúde da Mulher, oficialmente, e eu também sou companheira Léo, associada ao Léo Clube Ômega Pinhalzinho. Então, dentre tantos outros assuntos que eu poderia estar abordando nessa área, que é muito ampla e é relativamente nova também, eu escolhi falar um pouquinho sobre a prevenção de disfunções, de patologias, enfim, e também da promoção de saúde, porque acredito que seja tão importante quanto falar sobre a prevenção do câncer de mama, por exemplo, nesse mês alusivo ao combate ao câncer de mama, né, Outubro Rosa. É importante também falar sobre a prevenção de qualquer disfunção ou patologias, enfim, relacionadas ao sistema urogenital e também sistema reprodutor feminino. Então, o nome fisioterapia pélvica, o termo fisioterapia pélvica, vem de pelve. Pelve é a mesma coisa que quadril, ou também conhecido como bacia, né, por bastante pessoas. Então, essa aqui é uma pelve feminina, um quadril feminino. Ele tem esse formato um pouco mais redondo aqui, justamente por causa do sistema reprodutor feminino. E o quadril, então, ele é formado por esses ossos, a junção desses ossos, que é o ilho aqui, essa partezinha de cima, o pubis, que é essa parte aqui da frente, o isquio, que é onde a gente deveria estar sentado, sempre normalmente sentado sobre os isquios. Aqui no finalzinho temos o cóccix e também o sacro, então aqui para cima a coluna vertebral. Ela lembra o formato de uma borboleta, né? Normalmente associam esse formato do quadril. E a função do quadril, então, é de suportar peso da parte superior do corpo, então do tronco, né, dos braços, enfim, enquanto nós estamos sentados e também em pé. Transferir o peso do corpo para os membros inferiores, então pernas, porque aqui embaixo a gente tem, aqui se junta a cabeça do fêmur, que é o nosso osso da coxa ali, e também proteger órgãos que ficam aqui dentro dessa região, como a bexiga, o nosso útero e também reto. Então, aqui, como eu falei antes, essa observação do formato diferenciado de quadris de homens. Então, aqui dentro dessa nossa região do quadril, nós temos o famoso períneo, ou também conhecido como assoalho pélvico. Tem sido cada vez mais abordado, né? Aqui, então, eu trouxe uma imagem, esse é o quadril, e aqui dentro a musculatura, então, do assoalho pélvico, visto aqui de cima, nessa primeira imagem, e aqui na segunda imagem, visto de baixo. Então, o assoalho pélvico é uma junção, né, de músculos, ligamentos e fáscias, então, essa área
que tem formato de losango, então, aqui embaixo. Essa aqui é uma vista de baixo, então vocês podem ver os canais aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente. Esses músculos superficiais aqui, o assoalho pélvico ele é dividido em músculos superficiais e profundos, então esses superficiais aqui, eles têm mais uma função sexual, e os músculos mais profundos, que a gente pode ver aqui, ó, eles têm mais essa função mesmo de sustentação, então de sustentação da bexiga, de sustentação do útero, também ele do reto, do finalzinho do intestino, né? Então, ele forma uma rede embaixo aqui, que tem esse suporte dos órgãos. Então, consequentemente, ele evita uma perda urinária também, ou propriamente a queda desses órgãos. Então, aqui eu friso bastante a importância do autocuidado e do autoconhecimento. Eu trouxe uma imagem aqui, que é um corte, basicamente visto de baixo, anatômico, né? Então, aqui a gente pode ver a musculatura, são vários músculos aqui, de várias formas, vindo de vários jeitos, então aqui, né, o assoalho pélvico, ou também o períneo. E aqui, então, a gente tem o canal, onde sai o cocô, aqui a vagina, e aqui que eu friso a importância do autoconhecimento. Muitas mulheres ainda não sabem, parece meio óbvio, mas muitas mulheres ainda não sabem que nós temos 2 canais, então, a vagina e a uretra. A uretra é onde sai xixi, o canal que sai xixi, e a vagina é o canal de relações sexuais, ou de onde sai a menstruação, enfim, o bebê. E aqui, esse órgãozinho aqui, que pouca gente fala, estuda, porque é até uma questão um pouco cultural, né? Antes a companheira falou dessa evolução da mulher, né, que é muito importante. Antigamente nem se estudava, se for procurar livros de anatomia, enfim, nem se estudava sobre o clitóris. Isso aqui é o clitóris, então tem pouquíssimos imagens, livros, enfim, que abordem sobre ele, sendo que ele é basicamente a mesma coisa que o órgão sexual masculino, é a mesma coisa, só que na mulher. O do homem se exteriorizou, então é para fora, e da mulher é para dentro, né? Então a gente não vê aqui, mas esse aqui é o clitóris. Aqui tem a glândula, que é responsável pela lubrificação da mulher, enfim, e aqui é a pontinha do clitóris agora. Então, o assoalho pélvico, ele precisa ser forte, ao mesmo tempo ele precisa ser coordenado, flexível, ter capacidade de contrair e também capacidade de relaxar, para que ele seja, então, tenha uma função boa. Disfunções do assoalho pélvico, do períneo, levam, então, a uma incontinência urinária, pode levar a incontinência urinária, incontinência fecal ou anal, que é perda de cocô ou de flatos, enfim, e prolapsos de órgãos pélvicos. Então, essa queda que pode ser de bexiga, pode ser de útero, também pode ser de reto. Então, muitas pessoas já ouviram falar, né, no termo bexiga caída, provavelmente já ouviram falar. É muito comum, ainda mais com o passar de idade nas mulheres, mas também ele se dá por disfunções musculares, então não só pela idade ou gestação, enfim, são várias causas, né, que levam a essa queda. Pode levar, então, a dores sexuais também e dores musculares, como a gente já entendeu que nós temos músculos nessa região, eles podem causar dores, então essas dores podem resultar em problemas, né, em disfunções. Então, o que a gente deve fazer é nunca normalizar isso. Isso não é uma coisa normal. Muitas mulheres acham que é normal sentir dor na relação sexual, acham que é normal perder um pouquinho de xixi, sei lá, uma gotinha de xixi, um pouquinho de xixi só de vez em quando, só quando eu pulo, só quando eu espirro. Isso não é normal. Então, a gente vem trabalhando nessa área da fisioterapia para não deixar que as mulheres achem que isso é normal, porque não é. E tem tratamento. Aqui eu deixei algumas dicas de saúde íntima, então. Que é não, então, prolongar muito o xixi ou cocô, não ficar muito tempo segurando, que isso não faz bem. Jamais lavar o canal vaginal do banho. Então, o que a gente deve lavar é o exterior, que a gente chama de vulva. A vulva, os lábios internos e externos, e nunca o canal vaginal dentro, porque ele tem a flora. Então, a gente vai estar desregulando isso, tirando a proteção natural, né? Usar, então, um sabonete neutro, ou então de glicerina, para higienizar, então, essa região externa, jamais interna. Fazer xixi após relações sexuais, porque previne, além de não segurar o xixi, né, por muito tempo, previne a infecção urinária. Então, muitas mulheres têm problema
de infecção urinária de repetição, e às vezes são apenas alguns cuidados, né, que tem que ser melhorados, enfim. Eu indico bastante usar o óleo de coco extra virgem nessa região, então após o banho, ou antes de dormir, enfim, pode ser passado ao redor da região, colocar um pouquinho dentro do canal, que ele é um antifúngico, né, antibactericida também, ele é muito bom. E se conhecer, então, a gente bate na tecla do autoconhecimento, então, de saber dessa região, saber que você tem musculatura ali, que você precisa se cuidar. E um lembrete final aqui que eu deixei, que é sentir dor nunca é normal e perder urina também não é normal. Então, qualquer alteração, qualquer problema, sintoma, enfim, que você tiver, você tem que buscar uma ajuda, isso não é vergonha, né? Hoje em dia não é mais tabu, ainda é um pouco de tabu, mas não é motivo mais para sentir vergonha. Profissionais que vão te atender, né, normalizam esse tipo de atendimento, então se especializam para isso. E claro que o tratamento ele deve ser multidisciplinar, então deve envolver fisioterapia, deve envolver médico, deve envolver psicólogo, deve envolver vários profissionais, até mesmo nutricionista, por questões intestinais também, né, problemas intestinais, ou urologista por problemas urinários. Então, o que eu tenho mais ou menos para falar é isso, foi um pouquinho rápido, mas eu fico aberta para perguntas, e agradeço pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida. Lu, acho que eu não estou te ouvindo. Júlia, agora sim. Muito obrigada pela tua fala. Eu aprendi muita coisa. Saúde da mulher, a gente começou então a nossa tarde falando das conquistas da mulher ao longo da história e sem dúvidas a gente se conhecer, a gente conhecer o nosso corpo e a gente se cuidar, porque a nossa saúde ela é específica, né? Ela não pode ser generalizada. A saúde do homem é uma coisa, a saúde da mulher é outra. E esses cuidados específicos, essa noção tão importante sobre o nosso corpo, sobre prevenção, sobre a gente se cuidar e sobre a gente conhecer também o que não é normal. Então, muito obrigada, foi maravilhosa a tua fala, e já tem um monte de comentários chegando aqui, tá? Pessoal, a Vanessa comentou assim, muitas mulheres têm vários problemas por vergonha de pesquisarem, de procurar ajuda e etc. Isso é uma realidade, isso é muito real. Eu acompanho em consultório muitas mulheres que sofrem e que acham que isso é definitivo, que vai ser assim mesmo. Como você falou, a dor durante a relação sexual, a incontinência urinária, e na maior parte dos casos, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas existe um tratamento, existe como reverter essa situação. Exatamente, até a própria questão de normalizarem isso, tem vários profissionais que às vezes normalizam isso também. Já vi até uma própria calcinha que você usa para quem perde xixi, para incontinência urinária, então ao invés de procurar um tratamento, estimular a venda, a compra de uma calcinha que né, precisa trocar menos que um absorvente muitas vezes, né? Então, normalizar o que não é normal, né? Então, tem bastante isso. A da vergonha, que é o mais comum, né? O que a gente mais encontra são relatos de realmente, porque isso é uma coisa que afeta diretamente a qualidade de vida, né? Tanto da mulher quanto do homem. Com certeza. A Maria Laura, seja bem-vinda, Maria Laura, comentou assim, excelente abordar esse tema, parabéns, Júlia. A Raquel comentou, importantíssimo falarmos sobre isso, obrigado pela exposição, Júlia. Tem uma pergunta, vou deixar a pergunta para depois, antes eu vou falar aqui, a Aniele, palestra maravilhosa, Estela, parabéns, Júlia, a Débora, parabéns pela palestra, super esclarecedora, a Xana, eu também aprendi muito, parabéns, Júlia, e a pergunta que chegou aqui foi da Débora, que diz o seguinte, existem exercícios para fortalecer o assoalho pélvico? Consegue responder essa, Júlia? Que bom ver essa pergunta, né, não ouvi essa pergunta porque ela é bem importante. Então,
o tratamento em si basicamente consiste em exercícios para o assoalho pélvico, então, dependendo de como sejam, mas sim, a gente pode contrair, como eu falei, essa musculatura, ela deve ser capaz de contrair, deve ser capaz de relaxar, então, sim, tem exercício para o assoalho pélvico. Eu vou aproveitar, então, uma diquinha de como contrair e relaxar o assoalho pélvico, que isso não deve, claro, não deve ser feito em casa, por qualquer pessoa, sem orientação, enfim, é sempre bom procurar um profissional que entenda do assunto para falar sobre isso, mas uma dica para contrair o assoalho pélvico é ou em posição deitada ou sentada, jamais fazer isso durante a micção, então durante fazendo xixi, né, no banheiro, sentado no vaso, jamais fazer isso. Então, deitado ou sentado, você tentar fazer essa força para segurar o xixi, ou até mesmo um pum, né, a gente chama, segura um peido, enfim, e essa é uma dica para contrair o assoalho pélvico. Se você sentir que você consegue contrair, é aí que está a questão da consciência, né, mas para que sejam feitos exercícios específicos, tanto para prevenção quanto para reabilitação em si, se já tem alguma patologia instalada, enfim, deve-se procurar um profissional. Júlia, acho que de perguntas tem mais alguns comentários aqui, ó. A Janete colocou, excelente colocação, doutora Júlia, parabéns ao Clube Concórdia pelo evento. Júlia, eu tenho perguntas também que eu gostaria de fazer. A primeira delas tá conseguindo me ouvir bem? Essa não é uma pergunta, é só uma constatação. Júlia, saúde sexual, orientar a criança, a adolescente sobre esses cuidados que você falou, sobre a urina, sobre dor, sobre a higienização. Com que idade você recomenda que se comece a falar sobre isso com a criança ou com a adolescente? É um assunto bem polêmico, né? A gente falar sobre idade, enfim, mas eu acho que deve sim ser colocado na vida da criança e do adolescente essa saúde sexual, essa saúde íntima, né? Esse autoconhecimento. Eu não diria, não vou me comprometer com idade, não diria uma idade específica, né? Mas eu acredito que a falta de informação é uma das coisas que mais afetam isso, né? A gente regride ao invés de progredir, enfim. É basicamente isso, eu acho. Eu não quero te dizer uma idade específica para começar a falar sobre isso, mas claro que vai da educação de cada pai, de cada filho, porque na escola é muito pouco falado, né, sobre isso. Então, como eu falei, a questão de ser um tabu ainda. Sim. Realmente é um assunto muito polêmico, né? Muito polêmico. Eu te perguntei especialmente assim, porque não existe ainda um consenso de qual idade, até porque tem crianças que amadurecem mais cedo que outras, mas é importante falar, né? A desinformação muitas vezes traz prejuízos que poderiam ter sido evitados com uma educação consciente, uma educação esclarecedora, né? Com certeza. A outra pergunta que eu tenho aqui para te fazer é se essas orientações que você trouxe sobre os cuidados, elas já existe algum estudo de correlação entre essas prevenções, essa forma de prevenir, e a incontinência urinária na velhice? Se existe correlação? Existe, com certeza. Além, né, a velhice em si, ela já traz consigo vários problemas, né, pela falta de diminuição de hormônios na mulher, até a questão de número de partos, de gestações, enfim, já são uma predisposição, a idade já é uma predisposição a essa perda urinária. Tem estudos que já apontam que, eu acho que 80 e poucos %, agora não sei certo o número exato da população, vai ter incontinência urinária depois dos 60 e poucos anos, né, na terceira idade, enfim. Então, existe essa correlação, sim, e quanto antes começar a prevenir, então, com exercícios para essa região perineal, do assoalho pélvico, melhor vai ser, né? Então,
como antigamente não se conhecia, não se falava sobre esse tipo de exercício, é bem mais comum agora a gente ver pessoas idosas com esse tipo de problema. Se a gente começar a trabalhar desde cedo, trabalhar com isso, então, a prevenção, né, vai ser certa. Por isso que tem tantos estudos já que demonstram que a maioria da população idosa tem esse problema. Então, se começar desde cedo, né, o prognóstico é melhor, né? A gente evita esses problemas. E, normalmente, né, o público que procura isso são idosos ainda, porque é quem está com esse problema já instalado. Assim, é difícil você ver uma pessoa jovem procurar isso, né, a não ser por algo específico, né? Sim. E como a gente conversou há uns dias atrás, né, Júlia, é uma área bastante nova, muitas pessoas ainda têm desconhecimento, não só sobre o assunto, mas ainda mais que pode procurar e que pode prevenir esses problemas futuramente. Tem alguma orientação que você possa dar, assim, de forma mais geral para a população sobre como prevenir, você falou, mas assim, aonde procurar essa ajuda? São somente fisioterapeutas que trabalham nessa área? Eles estão por todas as cidades? Existe uma especialização? Como é que funciona se eu quiser procurar um profissional que me ajude nessa área? Tá, então. Normalmente, eu chego na fisioterapia com indicação médica, né? Mas isso não é necessário. O fisioterapeuta é profissional de primeira passagem. Então, você pode procurar diretamente o fisioterapeuta que seja especialista nessa área. Eu acredito que seja médico e fisioterapeuta que trabalhem exatamente com isso, porque nós trabalhamos com função, né? Então, médico, primeiramente, se tem uma disfunção já instalada, ele vai tentar receitar alguma coisa conservadora ou então cirúrgico, né? O medicamento ou partir então para cirurgia, dependendo do caso. Mas o fisioterapeuta vai tentar trabalhar com as funções, então com a musculatura, com os ligamentos, né? De toda essa região do corpo, enfim. Não estão em todas as cidades ainda, né? Não, é uma área bem nova, mas eu tenho certeza que agora está se difundindo cada vez mais, e tem mais pessoas interessadas, profissionais interessados em ingressar nessa área da fisioterapia, e é ótimo, né? Porque, como não são todas as cidades que têm, as pessoas às vezes precisam procurar em cidades próximas, profissionais próximos, enfim. Acho que era essa a pergunta, ou tinha mais alguma coisa? É isso. Júlia, tem um comentário da Giane, arrasando. Júlia, muito bem explicado. Eu gostaria que você fizesse a tua fala final, dando uma orientação geral, uma dica tua, para encerrar essa tua fala, que com certeza foi bem rica e educativa para a maioria de nós. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade, foi muito legal, eu adoro falar sobre isso. Teriam infinitas coisas para falar, se a gente começa a falar entre vários assuntos, porque tem muitas coisas mesmo, não só a questão de disfunções, né, doenças, enfim, toda essa questão da saúde, de promoção de saúde, os benefícios que traz, né, a gente conhecer a nossa região íntima, nós nos conhecermos, então, né, então, quem tiver qualquer tipo de problema, de alteração, dor, enfim, que procure, então, um profissional, procure não somente o Google, né, porque às vezes o Google traz respostas para a gente, né, que não são adequadas. Tem muitos cursos online, por exemplo, que as pessoas têm procurado, está hoje bem falado do pompoarismo, né, bastante gente deve ter ouvido, bastante mulheres, então procuram cursos online para melhorar esse desempenho sexual, o pompoarismo, mas muitas vezes isso não é efetivo, não é eficaz, ou até para tratar problema de perda urinária, e na verdade não vai tratar. Então, buscar a ajuda de um profissional, porque não é motivo para sentir vergonha. Então, se conhecer, principalmente se conhecer, se cuidar, porque o nosso corpo é nosso, se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar dele. E é basicamente isso que eu tenho para falar, deixar meu recado. Plantar um pouquinho dessa curiosidade, instigar um pouco a curiosidade das pessoas, para que elas busquem, né, mais sobre isso, que elas busquem o conhecimento também, difundir isso, né, porque, como eu falei, eu adoro falar sobre isso, então sou um pouco suspeita. É basicamente isso, eu agradeço muito quem acompanhou, agradeço o convite.
E fico à disposição. Foi ótimo. Com certeza, muitas dúvidas ainda vão surgir, né? Como você falou, é uma área muito nova e uma coisa que você disse assim, se ninguém, quem vai cuidar da nossa saúde se não nós? Especialmente na nossa região íntima, onde somente a gente tem acesso. A gente, melhor do que ninguém, se conhece, ou deveria se conhecer. Então, se às vezes eu tenho uma mancha na minha pele, alguém pode dizer, Luana, vá procurar ajuda, porque essa mancha, ela pode ser um sinal de alerta. Mas na minha região íntima, não. Então, se eu não prestar atenção, se eu não tiver esse cuidado de me observar, de me conhecer, de prevenir, é muito minha responsabilidade em jogo, né? Num adoecimento, numa situação que pode se tornar mais grave depois. Júlia, muito obrigada pela tua participação, por aceitar o convite, por enriquecer a tarde de hoje com um assunto tão importante, tão novo, que com certeza aguça a nossa curiosidade para conhecer um pouquinho mais sobre essa área. E espero que todas as pessoas que estão aqui assistindo e que possam assistir depois vão realmente aprender um pouquinho mais, vão procurar saber e comecem a exercitar a prevenção dessa área que até agora era desconhecida, mas agora não tem mais desculpas, né? Exatamente, isso aí. Muito obrigada, Lu. Obrigada a você. Continue nos acompanhando, Júlia. Um beijo. Com certeza. Beijo, obrigada. Mas que maravilhoso aprender tantas coisas, não é, mulheres?